avisa que é a Marie Claire que eu entrei. Olá, gente! Tudo bom? Nós estamos iniciando hoje mais um programa para todas as mulheres do mundo, né? Que contará hoje com a presença de Marie Claire, uma mulher porreta que eu admiro demais, demais da conta, né? Lembrando que para todas as mulheres do mundo é um programa que acontece na Rádio Zoom. A Marie Claire aqui, vou chamar. Lu, minha querida, você tá aí, que bom, que mais está aberta. Muito bem, a Mari chegando. Oi, Mari, você tá boa, querida? Oi, meu bem, você tá me vendo? Eu tô te vendo, você tá me vendo? Eu tô. Então vai me explicando aí se alguma coisa tiver errado, porque a neta que me assessora está em aula nesse momento. Ó, não tem nada errado. Nós, assim, live é tudo muito novo para nós, né? Então a gente está no processo de aprendizado. Só tenta colocar seu celular no lugar aqui, senão você fica dançando. Ah, pronto. Tá, vou colocar o celular parado. Isso, com o celular parado. Prontinho, vamos lá. Maravilha. Então, assim, enquanto a Mari ela tá... Fica aí. Enquanto a Mari, ela tá... Não, Mari, você sumiu, ficou tudo escuro. Cadê você? Tô aqui. Peraí. Mas não tá aparecendo o seu rosto. Acho que você virou a câmera, meu amor. Ah, virei, peraí. Vamos lá, que ela tá arrumando. Gente, é assim mesmo, nós não nascemos na era tecnológica, nós nascemos na era da datilografia, do stencil, né? De outras eras de comunicação. Você virou de novo a câmera, meu anjo. E agora? Tá aparecendo, veja aí atrás. Tá aparecendo no... Tá, eu não tô... Ah, peraí, que chegou a ajuda. Eu virei duas vezes. Não agora é deu. Pronto, agora deu. Que e ótimo! Agora tá bom assim? Não, você tem que virar o celular. Aí, ó. Você tá deitada, tem que pôr o celular para você ficar com o seu rosto de pé. Pronto, agora atrasado. E agora tá bom assim? Não, tá torta. Você tá com a cabeça para cá. Você tem que pôr para ficar com a cabeça de pé. Vira o celular, Mari. Isso. Quem que é a pessoa que está te ajudando? É a filha. Fala para ela fazer um tchauzinho. A minha filha também que me ajuda, viu, Mari? Fica de boa. Então, ó, nós vamos começar a nossa live hoje aqui com Marie Claire Real. É uma mulher porreta que eu admiro demais da conta, que eu tive o maior prazer de conhecê-la. Ela tem histórias bárbaras. Né? Hoje ela está presidenta da Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo, não é, Mari? Então, isso. É isso, né? Então, assim, esse programa faz parte de um programa da Rádio Zoom, que é um programa de rádio comunitária que eu tenho aos sábados, porém, devido à quarentena, nós estamos fazendo pela live e mantendo. É um programa para todas as mulheres do mundo, que traz mulheres para falar de qualquer tema com a nossa voz, com o nosso olhar, com a nossa experiência. Então, se você quiser fazer uma saudação, e eu já vou te fazer a primeira provocação. Quero sim. Na verdade, agradecer o seu convite, é uma honra e um prazer participar. É sempre bom demais a gente poder contar, principalmente para as mulheres mais novas, que a gente não nasceu assim. A gente se transformou nisso que a gente é hoje, né? Por questões de aprendizado, por questões de experiência,
profissionais, principalmente, pelas relações afetivas que a gente vai criando nesse decorrer da vida. Ô Sol, eu sei que você vai me provocar, É, mas eu quero falar 2 minutinhos antes, daí você provoca, pode ser? tua. Eu acho assim, você falou para mim que queria que a gente contasse um pouco sobre o Congresso da Virada. Tá. Eu, ano passado, tive a oportunidade, o prazer de ir para Brasília no Congresso de 40 anos da Virada. Olha, eu acho que fazia muito tempo que eu não chorava em uma manifestação igual nessa comemoração desses 40 anos, a hora que a Bia Bramides fez um resumo do que foi. Certo. Na verdade, não é um congresso que chegou lá e um bando de mulheres resolveu botar para correr os maiores símbolos machistas e autoritários da ditadura militar, como foi o caso. Mulher, me arrepiou toda. Mas foi um processo, né? Quando a ditadura militar chegou e fechou a maioria dos sindicatos, as associações profissionais de assistentes sociais que existiam também foram fechadas. Inclusive a APASP, que era a Associação de Assistentes Sociais do Estado de São Paulo. Ficou alguns anos fechada, os documentos guardados num arquivo, na época era CRAS, hoje é CRES, né? No CRES. E numa tentativa de redemocratização do país, todas as associações, as de 22 estados, resolveram se articular para lutar junto, para redemocratizar e para possibilitar a participação dos assistentes sociais enquanto organização de trabalhadores. São Paulo foi uma delas, né? Nós tivemos a brilhante Luísa Erundina como a pessoa que presidiu, que topou, né? Todo mundo prometeu para ela que ela só ia dar o nome, mas como ela mesma diz, ela não é mulher de dar só o nome, ela deu o nome, a cara, o corpo, o sangue, e rearticulou a associação. Nesta época foi que eu me formei. Então, eu me formei em 77. Em 78, eu fui para a militância de base da APASP. Participava das assembleias, né, de reuniões ampliadas, mas não era da diretoria. E em agosto de 79, eu assumi no Tribunal de Justiça. Foi um congresso, foi um concurso que não existia, foi o primeiro. E eu assumi dia 13 de agosto, e em setembro vem esse Congresso da Virada, terceiro, em São Paulo, no Anhembi, organizado pelo Wellington Betteto, que era o presidente do CRAS e diretor da faculdade onde eu me formei, a Paulista. Um cara de extrema-direita, né? Um cara que não permitia reunião de centro de estudantes, né? de centro acadêmico. Não permitia. A gente podia jogar dama, podia comer lanche, mas não podia fazer reunião. Para as pessoas terem ideia de, junto com o Cefet da época, quem organizou esse congresso. E é importante, né, Mari, falar que a maior parte de estudantes eram mulheres, né? Era. Na minha sala, era uma exceção, porque nós éramos em 40 e poucos e tinha 4 homens, mas nas outras salas não tinha um único. Né? Hoje a gente tem um pouco diferente esse quadro, mas na época, assim como a enfermagem, né, a psicologia era eminentemente feminina, a nossa categoria. Essas entidades fizeram 3 reuniões durante o ano de 79 e resolveram chamar uma assembleia do lado de fora do AMB, dizendo, olha, gente, nós não concordamos com isso, nós achamos que o nosso papel
não é só o papel da Previdência, só de benefício, só de entregar a cesta básica, nós temos que ter um compromisso com a categoria, né? E a maioria participou e a maioria achou que tinha que dar uma revertida naquilo. Então, no último dia, imagina você aí embilotado, Nossa. presidente Figueiredo, Nossa. governador Maluf, Meu pai! O Jair Soares, ministro da Previdência. Tudo gente da boa, né? Isso, o Salim Curiati era prefeito, e o Murilo Macedo era ministro do Trabalho. E a Elma, que tinha sido minha professora, inclusive, leu um manifesto. Pediu a palavra, pegou o microfone e leu o manifesto. Disse, não, nós destituímos essa mesa. Nós não aceitamos essas pessoas no meio da nossa categoria. Nós queremos hoje fazer um compromisso de, enquanto classe trabalhadora, de lutar pela classe trabalhadora. E vocês estão destituídos. Nossa. E a mulherada subiu no palco e os homens saíram pelo fundo. E as mulheres ocuparam esse lugar. E, em seguida, nós chamamos para que fizesse parte, enquanto representantes da classe trabalhadora, 2 metalúrgicos que estavam em greve, que eram da direção do Sindicato São Bernardo, né? O Djalma Bom e o Luiz Inácio da Silva. Nossa. E eu nunca tinha visto 2 homens serem carregados só por mulheres, sabe? Quando aqueles homens fazem vai passando um por cima, assim, do começo da porta até o palco, esses 2 homens foram carregados pelos braços das mulheres. Eu acho que, nesse momento, abriu o olho, ou trouxe, ou aproximou muito assistente social daquilo que a gente vem defendendo nesses 40 anos, que é a autonomia da classe trabalhadora, que é a inclusão enquanto sujeito de direitos e dono de decidir o seu destino, e não aquele que vai continuar só reproduzindo mão de obra barata para ficar de escanteio ali sobrando. Então, eu queria começar chutando assim mesmo. Foi emocionante, eu acho que... Não acho, foi um divisório, né? Foi uma divisão de postura, inclusive de organização dos assistentes sociais. Nós tínhamos no estado de São Paulo 50% dos assistentes sociais do país. E tínhamos, na Grande São Paulo, 1/4 disso. A partir daí, essas associações conseguiram se transformar em sindicato. Sim. Nós criamos a Associação Nacional dos Assistentes Sociais, que eu fui do conselho, a gente tinha um conselho muito paritário, que, por sinal, hoje, na nossa associação, na ASP-TJSP, a gente tem um conselho baseado nesse conselho da Ana, que é de representatividade, né? Então, nossa, é um orgulho e é um prazer poder lembrar disso de vez em quando, e você me deu essa oportunidade. Obrigada. Então, porque assim, Mário, quando você traz essa história, né? Então tem muita gente aqui falando, olha que história massa, que história da categoria, essa história tem que ser falada, essa história tem que ser resgatada, porque na realidade, quando você traz essa história da nossa categoria, na qual eu tenho maior orgulho de fazer parte há 32 anos. Né? Então, assim, há 32 anos atrás, eu optei por ser assistente social. E eu digo para você assim, eu nem sabia muito direito o que era, mas eu sabia que trabalhava com a classe trabalhadora, porque era o que sempre me chamou atenção. Eu só fui mesmo descobrir o que era o serviço social, para você ter uma ideia, quando eu estava no 3º ano da faculdade. Então, o 1º e 2º, eu não tinha muita noção, não, e eu nem gostava muito. Eu achava que
não batia com aquilo que eu já estava lendo, que eu já estava pesquisando. Mas eu não me vejo não sendo assistente social. Eu não Outra profissão engraçada, né? Eu vim porque, na verdade, eu tive sorte demais. Eu queria trabalhar no juizado de menores. Ah, tá. Olha, e consegui. Assim que eu me formei, teve o concurso, eu entrei, trabalhei 36 anos e meio antes de me aposentar e continuo na militância. Até vou dizer para você, eu acho que um pouco da história do movimento, logo que nós... Eu vou falar mais um pedacinho ainda desse encontro. Claro, eu só vou fazer uma consideração, assim, que quando você traz essa história, você está trazendo a história da classe trabalhadora com o recorte do gênero, da importância da mulher na classe trabalhadora. E nós precisamos voltar a nos enxergar assim, porque eu acho que nós perdemos um pouco isso. Então, assim, faz as suas considerações, porque esse é o... isso. É isso que eu vou falar. É o seguinte, nós conseguimos reativar as associações, era uma época de ditadura, as greves eram proibidas e central sindical era proibida. E nós optamos por participar da fundação da Central Única dos Trabalhadores. Era um enfrentamento dos trabalhadores à ditadura militar. Não era simplesmente uma organização, era uma coisa mais ampla. Só um recorte. Lá no Congresso, uma menina do Nordeste, que eu nunca vou lembrar quem é, mas eu ainda vejo o rosto dela, pegou o microfone numa fala da Luísa Erundina e disse assim, se você quer tanto defender o povo, por que você não se candidata? Ela disse, em 79, o dia que tiver um partido político que represente os trabalhadores, eu estarei nele. Pois é. Pois é. E participou da fundação do Partido dos Trabalhadores em consequência de uma militância, né? E é a mulher maravilhosa que todos nós acompanhamos até hoje, com uma atuação de dar inveja em qualquer parlamentar do mundo inteiro, né? Bom, fundando a CUT, vou contar uma coisa que acho que pouca gente sabe. O primeiro sindicato a se filiar à Central Única dos Trabalhadores foi o Sindicato de Assistentes Sociais do Estado de São Paulo. Assim que a CUT Nacional foi criada, foi feito um congresso estadual para fundar as estaduais, nós participamos enquanto organizadores, e pela diretoria do sindicato foi indicado o meu nome para fazer parte da direção da CUT. Assim que foi criada, nós já marcamos a assembleia do Sindicato de Assistentes Sociais e fizemos a nossa filiação. E aí você fala a questão da mulher. A gente sempre, né, você nos estudos marxistas, leninistas, não sei o quê, nunca aparece a questão de gênero, de raça, de minoria. Isso a gente foi pegando muito aos poucos e conforme a água batia no pescoço é que a gente ia aprendendo. Então, eu vou contar para você, eu nunca tive a militância feminista, mas nós tínhamos o nosso sindicato, na época a Didice era presidente, ela era uma militante feminista que foi contratada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo para trabalhar a questão das mulheres nas fábricas de São Bernardo. Tá? Isso é história. Eu falo que eu não escrevo, mas eu conto. Quem quiser, eu conto. E tinha as químicas de São Paulo, que tinha um grupo de mulheres, e tinha as bancárias de São Paulo, que tinha um grupo de mulheres. E elas escreveram uma tese para ser apresentada no Congresso da CUT. Se você apresenta uma tese assinada por 4 sindicatos, tem um peso. Mas se a direção da CUT aprova e apresenta como tese da direção, o peso é outro. Sim. Então, elas jogaram a tese na minha mão e falaram, você vai na reunião da diretoria e vai defender essa tese. Falei, meu Jesus, o que é que eu vou fazer que eu não tenho esse discurso?
Mas eu tinha a minha filha mais velha, estava engatinhando, pequena, e minha mãe tinha médico, não podia ficar com ela, eu levei a menina na reunião. Ela chegou dormindo, daí meia hora ela acordou. Eu soltei ela na roda, então tinha Olívio Dutra, Jacob Ittar, Lula, Jair Meneghelli, Jorge Coelho, né? 3 mulheres nós éramos, uma petroleira, eu e a Clara Ante. O resto era tudo homem na sala. E a menina começou a engatinhar, e o nome da tese era Creche para Todos. A hora que eu disse, gente, eu vou defender a inclusão desta tese como da direção, os homens disseram, já percebemos que é necessário, não precisa nem defender. Eu costumo dizer para minha filha que ela já livrou a minha cara de bebê e já conseguiu aprovar essa tese. Outra coisa que me leva a discutir a questão da mulher é que a filha mais nova é doula. Então, acho que ser uma pessoa que mais defende o direito do corpo, o direito de você ter, o direito de opção do que você quer e do que você não quer. Então, são os exemplos que a gente tem que levam a gente a refletir. Sim, né? Eu vou te contar uma coisa. Vou te contar também uma coisa que você não sabe, e acho que pouca gente sabe, e é nessas horas que a gente revela. O meu TCC, quando eu fiz lá em 89, a minha inquietação era a relação à teoria e à prática. Porque em 89 a gente estava saindo de uma ditadura, né? Eu fui só... Marx só entrou no curso de serviço social no último semestre do 4º ano, mas eu conhecia Marx, Rosa de Luxemburgo, todo esse pessoal, pelo meu trabalho no Sindicato dos Coureiros, que eu trabalhava no Sindicato dos Coureiros, né? Paulo Skromov? Claro, Paulo Skromov. Né? E o meu TCC, eu fiz a entrevista com a Didirce no Sindicato dos Metalúrgicos, porque eu queria compreender. Que legal. Eu peguei um assistente social de uma empresa e que a fala dela era assim, eu visto a camisa da empresa, né? Então aí era a contradição, e peguei a Didirce, para que ela pudesse falar qual é o papel do assistente social num sindicato e como é que a teoria ilumina a sua prática. Olha só que legal. E nessa época, eu descobri a Mara, que era assistente social do Sindicato dos Químicos. Ela estava começando a fazer um trabalho nos químicos a partir da Didirce. Olha só que como as nossas histórias se cruzam. É verdade. A festa de comemoração da passagem de associação para sindicato foi feita no Sindicato dos Químicos, lá na Tamandaré. Na Tamandaré. Olha, em 85. Em 85. Você tem que escrever isso, mulher. Você tem que colocar isso na memória. Eu falo, alguém quer, eu conto o que eu sei, mas eu não vou sentar para escrever. Eu falei para você que detesto. Eu quero, vamos pensar nesse projeto. Vamos pensar. Então, e você está trazendo isso, né? E nós precisamos, como assistentes sociais, nos enxergar como classe trabalhadora num recorte de gênero, né? Exato. Como você vê isso? Olha, eu acho assim, primeiro que é importante demais a nossa participação nos movimentos sociais, né? Gente, a luta de creche na Zona Sul, a luta por saúde que teve na Sul no final dos anos 70, começo dos anos 80, a luta pelos mutirões de construção de casa. Então, essas lutas todas foi encabeçada e foi realizada e foi bancada pelas mulheres. Mulheres que tinham consciência, que tinham direitos que eram violados. E esse é o nosso papel. O nosso papel é mostrar qual é o direito que está sendo violado e ajudar a organizar
essas mulheres. Eu também nunca falo aqui, mas cheguei a trabalhar no SOF, lá na Zona Sul, nos 86, por aí, um tempo. Aprendi muito com aquelas mulheres que iam dizer, olha, é o meu corpo e eu quero decidir o que fazer com ele. Exatamente. Então, eu acho que as mulheres têm que pegar a rédea dos seus destinos, assim como a classe trabalhadora. Porque, venhamos e convenhamos, não adianta ser mulher, não adianta ser eleita senadora ou deputada ou presidente da República, e agir como deputadas que nós temos aí, as tal das Carlas, das Tábatas, das Janaínas, que levam a sua história de vida para dentro do parlamento para continuar privilegiando a elite que manda e desmanda nesse Brasil há quase 600 anos. Com certeza, porque não são todas as mulheres que nos representam, né, Mário? Não são. E até eu acho que são duas coisas que misturam a questão de classe com a questão de gênero. Elas não têm. Ou seja, elas têm consciência de classe, porque fazem parte de uma elite, mas não têm consciência da necessidade da discussão do gênero, principalmente para aquelas que não têm as benesses que a elite tem. Imaginemos nós agora como que estão a maioria das mulheres que são diaristas, nossa, é verdade. Que são vendedoras da rua, que não têm com quem deixar os filhos, que não podem trabalhar, e pior, que não estão conseguindo receber esses míseros R$600 do governo federal, porque não libera. Então, não basta ser mulher, ela tem que saber qual é o papel dela na sociedade, não é só educar filho e limpar a casa. Ela tem que ser protagonista da própria história. E também não é só você falar, eu sou mulher, eu trabalho, eu tenho meu salário. Isso também não é protagonismo, né? Muitas vezes uma... Exatamente, isso é exatamente, não é? Então nós precisamos olhar para a mulher e dizer, né, claramente, olha, vem conosco. Faça esse recorte de gênero conosco e faça um recorte de classe, porque tem mulheres morrendo, e você pode ser a voz também, muitas vezes, dessa mulher. Né? Então, imagina uma Janaína Pascoal se ela tivesse uma outra postura. Ela poderia influenciar. Assim. Quero que ela influencie, não é isso. Nos legislativos, quem apresenta projetos que trazem soluções para os problemas das mulheres são as mulheres, são as bancadas femininas. Sim, sim. Por quê? Porque os homens não conseguem sequer entender a necessidade de uma casa de acolhimento para uma mãe poder ir com seus filhos em caso de violência doméstica. Não entende mesmo. Aqui em Santo André, eles queriam que as mulheres que estão... Olha que absurdo! Os vereadores queriam fazer um projeto que as mulheres que estavam nas casas de abrigo escondidas do seu agressor, que eles pudessem visitar os filhos. Porque os filhos, porque os filhos não tinham culpa. Olha, foi isso, Mari, para a gente derrubar. Não foi fácil. Pessoal, a gente já teve proposta de projeto em Brasília em que o estupro não fosse permitido, em caso de estupro, se fazer aborto, e que fosse permitido ao pai registrar e visitar a criança. Gente, olha que coisa mais sem noção isso. Nossa, é muito triste, né? É violento demais uma coisa dessa, é violento demais. Né? E como é que você pode tentar conviver? E olha, vamos passar para outra coisa. Por exemplo, no Tribunal de Justiça, onde eu trabalhei 36 anos, continuo na militância, mas não estou no atendimento. Me aposentei, amém, escapei da reforma.
Pronto. Qual é a maioria da população atendida na vara da infância? São as mulheres com os seus filhos, com as suas filhas, são as avós, são as tias, né? São as pessoas desprotegidas. São avós, neste né? Muitas vezes são a grande maioria. A grande maioria. E neste momento de pandemia, o que a gente tem conseguido é só apagar incêndio, né? Os tribunais estão fechados, existe aí uma discussão de que talvez volte dia 15, talvez não. Nós estamos tentando ver como é que a gente consegue com que volte escalonado, com que não tenha que ficar todo mundo. Para você ter uma ideia, não tem a mínima condição de atender, porque são cubículos de 1,5 por 1,20. Como é que você vai atender 2 pessoas num lugar que não tem janela? Então, a gente vai ter que rever isso com o tribunal, e é uma luta que a categoria está tendo. Eu estava numa reunião até agora há pouco discutindo isso, e a gente está ralando mesmo. Mas a gente só está conseguindo apagar incêndio, tentar tirar as pessoas que estão sofrendo violência de dentro de casa e colocar em outro lugar. Mas tive notícia hoje que uma delas voltou e foi assassinada aí, na sua residência. Fiquei muito triste hoje com essa notícia. Aí no ABC. Aqui ontem. Então, assim, o feminicídio é uma coisa que está nesta conjuntura brasileira, sem pandemia, mas com um governo que priva ou que preza a violência, que estimula a violência, né? Que diz podem ser violentos porque este é o verdadeiro papel do macho no país. O feminicídio e a violência em geral já extrapolou o que poderia ser como aceitável. Agora, numa fase de isolamento social, crianças sofrendo, mulheres sofrendo, abuso de toda sorte, porque a gente sabe que o violento, o agressor confinado se torna muito pior. Então, é uma fase muito difícil para todo mundo que lida com garantia de direitos. Está muito, muito difícil. A violência está explodindo. Ontem eu fiz uma live que eu conversei sobre a situação das mulheres trans, né? Porque nós também temos que discutir essas mulheres. Então eu trouxe um ativista que trabalha com mulheres trans e ele veio porque elas não podem, as mulheres com as quais ele trabalha, elas não podem fazer live porque senão elas se colocam em perigo, né? Então a partir desse entendimento veio um ativista. E realmente, assim, eu vou dizer o seguinte, eu vou falar por mim, eu estou me sentindo privilegiada, de uma certa forma, nessa pandemia. Eu estou na minha casa, eu tenho TV, eu tenho rádio, eu tenho internet, eu tenho comida, eu tenho um chuveiro quente. Então, eu falo, Mari, que eu não estou isolada, eu estou afastada. Isolada estão todas essas outras pessoas que estão sofrendo violência. Exatamente. Eu também sou muito privilegiada, porque além disso tudo, ainda tenho o meu salário completo no fim do mês e ainda estou rodeada de netos, filho e genro. Só que eu moro aqui do lado do Minhocão, minha amiga, então eu abro a porta do prédio para pegar qualquer encomenda e aí você vê como está a situação da população em situação de rua. Mulheres, crianças, e o governo público não está dando a atenção que fala na televisão, ou nos programas de rádio, ou na internet, não está. A gente, de vez em quando, até faz aqui uma comida e leva, mas não é todo dia que a gente consegue. Mas é uma situação desesperadora. Em pleno 2020, que não era mais para acontecer isso, ontem 2 pessoas vieram a óbito, uma em Ribeirão Pires e uma na Rio Grande da Serra, por frio.
Frio. Ai. 2 pessoas, né? Eu fiz uma live com o Suplicy, eu contei para ele e eu vou contar para você algo que me chocou muito. A gente não vai sair do tema, mas só para mostrar como a pandemia ela é cruel e nem todo mundo está nós não tem o afastamento e tem o isolamento. Isso nós temos que discutir, né? Tem um rapaz aqui na Oliveira Lima que ele não quer ir para os centros de acolhida e é um direito dele. E ele fez do banco da Oliveira Lima a casa dele. Domingo passado, não, sexta-feira, né? Eu fui tomar um café com leite quente e eu pensei nele. Eu falei, nossa, vou levar um café com leite para ele, porque eu sempre converso com ele, né? Eu sei o nome dele, eu sei porque ele tá, eu bato papo com ele, né? Então não é uma pessoa que eu fiz por caridade, porque eu conheço ele. Aí eu falei, deixa eu levar um café com leite para ele quente. Fui levar, né? E aí a gente começa a conversar. Aí ele fala assim para mim, só que agora eu vou dormir, tá bom? Eu, na minha ingenuidade, eu falei assim para ele, nossa, mas você vai dormir direto hoje com o corpo no chão? Ele falou, as lojas estão fechadas, não tem caixa. Mário, eu voltei para minha casa, não é que eu me sentia culpada, mas eu olhava para minha cama e pensava, por quê? Né? Então, eu tenho. E aí o direito que eu tenho de ter que o outro não tem? E aí eu pensei assim, que cruel essa rede. Então tá todo mundo preocupado com a senhora economia, que a gente sabe qual é a economia que estão preocupados, mas esse fechamento de comércio, ninguém também pensa que cortou uma rede para as pessoas que usam as caixas para fazer de cama. Né? E aí a população em situação de rua aqui do centro também, porque os restaurantes dão um salgado, dão um prato de comida, e está tudo fechado. Então, essas pessoas não têm abrigo, não têm comida, não têm banheiro, não têm água para lavar a mão. Né? E a gente fica lavando a mão o dia inteiro, passando álcool gel, eu limpando as maçanetas, né? E passando álcool nos botões do elevador e no puxador do elevador, muito protegida, e as pessoas não têm sabão e água para lavar a mão. Sim. Então, essa disparidade é uma coisa que choca muito. Mas graças a Deus, a gente não acha isso natural. Porque o dia que a gente começar a achar isso natural, aí a gente está ferrado. Na sua avaliação, eu conversei isso já com algumas mulheres, eu estou sempre perguntando praticamente a mesma pergunta para ver se para e para quem escuta, né? Nós temos um problema com as mulheres que hoje, ao saírem para trabalhar, elas foram para a rua, mas hoje elas tiveram que voltar para casa. Então, elas estão assim, tendo que fazer o bendito trabalho remoto, chefe marcando reunião para o 12h30, marcando reunião para 13h, achando que está lá na empresa. Essa mulher, ela tem que cuidar do seu filho no EAD, e o computador muitas vezes não tem acesso à internet, ela tem que fazer almoço, ela tem que dar conta de tudo dentro da casa. Como é que você avalia esta situação que não está sendo visto para a mulher? A mulher que não trabalhava, a mulher que tinha sua rotina dentro de casa, ela pode estar sofrendo violência, porque o marido vem para dentro de casa, os filhos estão dentro de casa, ela está tendo que fazer almoço, o serviço dela triplicou. Mas nós temos essa que conseguia sair. Conseguia ter alguns momentos que ela saía e ela voltou para dentro de casa com uma carga maior. Como é que você vê isso? Olha, e é uma questão que está muito complicada, porque nem todo mundo que está em trabalho remoto, vou pegar o caso dos assistentes sociais e psicólogos do tribunal, que eu tenho discutido isso direto. Nós tivemos que, de repente, pegar a bolsa e ir embora para casa e o tribunal disse: agora fechou, vocês não voltam nem para buscar nada. Nós temos que ter o nosso computador em casa, porque o tribunal não dá.
Nós temos que ter uma internet de qualidade para poder rodar os programas e as plataformas que o Tribunal de Justiça usa. E nós temos criança pequena. Nós temos que acompanhar a lição de escola. Nós temos que fazer a comida, que dá conta do serviço de casa, mas como é que eu vou trabalhar? Eu vou dizer para a criança, ó, filhinha, você tem 2 aninhos, você vai ficar sentadinha aqui agora brincando 2 horinhas sem falar nada, porque agora a mamãe vai trabalhar. Ou quem tem uma criança com alguma deficiência, ou quem tem um idoso que precisa de cuidados especiais e que o cuidador também não pode vir, porque não pode ficar entrando e saindo da sua casa para não trazer a contaminação. Então, são pessoas que estão com dificuldade imensa, imensa de trabalhar. Algumas estão trabalhando de madrugada para ler processo, para fazer resumo, para fazer informação. Então, você trabalha de dia o dia inteiro, trabalha de madrugada, ou você não consegue, ou você tem que trabalhar com grito, com cachorro, com carro. Então, a situação está muito difícil, Sol. Eu acho que jamais voltará a ser o que era. Nada do que foi será. Do jeito que já foi um dia, não será. Mas, num futuro, a gente tem como tentar se estruturar. Não é? Então, eu vou ter que assim. Então, quando eu for trabalhar alguma coisa remota, alguma coisa presencial, porque uma coisa que nós já definimos e que não tem volta não é absolutamente possível realizar um estudo social ou psicológico online. Ponto. Isso é inegociável. Tem que ter o olho no olho, tem que ter a conversa, tem que ter a proximidade. Então, online não dá para fazer estudo social. Dá para eu fazer contato com a rede, dá para eu fazer uma reunião no site para ver como é que estão crianças e adolescentes acolhidos, para eu conversar com o Ministério Público, que também está online, ou a Defensoria, que também só está online. Né? Dá para eu fazer relatório em casa, mas o estudo social e o estudo psicológico é impossível, vai ter que ser feito no fórum. E vai ter que ser feito em condições. Vai ter que ter janela, vai ter que ter ventilação. Então, vai ter que ter máscara. Então, eu te pergunto isso porque eu posso estar equivocada e é isso que eu estou tentando, ver se eu estou equivocada ou não. Que isso é uma forma de violência contra a mulher e que a gente não fala. A gente fala da violência física, da violência psicológica do agressor, a gente fala, mas essa violência... A do patrão, e não é só com a gente do serviço público, não. Eu tenho falado com familiares e amigos de outras áreas, né? Todos estão sofrendo muita pressão. E assim, cada um reage de uma forma nesse momento, Sol. Então, até eu que sou uma pessoa de bem com a vida e de bom humor, não sei o quê, tem dia que não estou boa. Que se eu tiver que ficar fazendo reunião ou uma live, eu não sei o que, eu vou dizer, gente, hoje eu não vou conseguir, porque hoje eu estou muito baixo astral. Agora, tem pessoas que são atingidas de forma mais direta, com a depressão, né? Com a ansiedade, é uma coisa muito violenta, está pegando muitas pessoas, seja do setor público, do privado ou aquela desempregada. A angústia de ver que você não dá conta de proteger a sua família, eu acho que é a coisa que mais desespera, principalmente as mulheres que, por natureza, já são protetoras, né? Mas a pressão do patrão é muito violenta em todas as áreas. E vou falar para você, a gente sempre fala que uma parcela dos juízes acha que é Deus e os outros 50% têm certeza. Né? Então, esses que têm certeza que são Deus, que querem que a gente atenda coisas que, neste momento,
a gente coloca em risco não só a nossa família quando a gente volta, e a família que a gente foi visitar na hora que a gente vai. É verdade. Então, assim, ó, amanhã eu vou fazer uma live com faleiros, né? Às 4 horas da tarde. E faleiros, ele é muito querido, né? Eu gosto demais dele. Às 4 horas da tarde. E o Faleiros, ele vai vir fazer uma abordagem sobre a velhice e as trocas sociais na quarentena. Né? Porque nós também, assim, é tanta coisa que a gente tem que discutir, né? A minha sensação é que tudo que se procurou construir se destruiu tão rápido, né, Mari? É. Com uma caneta Bic. Nossa, como se destruiu rápido, muito rápido. É isso que... E, assim, é claro que tem muita coisa que te machuca, todas as mortes machucam, todas as mães, pais, filhos que estão chorando, todas as vidas que foram ceifadas, e que a gente sabe que muitas seriam, mas muitas poderiam ser prevenidas se nós tivéssemos um governo federal, um governo, né? Principalmente o federal. O federal não deu apoio para ninguém. Então, assim, como é que a gente... Não tem liderança. Neste momento, a gente tinha que ter liderança. Nós estamos num país que já estava numa crise econômica, formado por um ministério que é absolutamente contra o país, a preservação da espécie, a preservação do país, a preservação de direitos, a preservação de tudo que garante a vida do ser humano. Esse governo já é contra, não é? Aí a gente já estava numa crise econômica, que não ia ser fácil sair, onde já está se gastando todas as reservas deixadas pelos governos anteriores. Sim. Porque se não fosse isso, a coisa estava 200 vezes pior. E aí você entra numa pandemia onde você tem alguém negacionista. E não é negacionista porque ele não acredita. Não, ele acredita que exista, mas ele acha que algumas vidas são menos importantes do que a economia de alguns. Porque não é nem a economia do país como um todo que está sendo olhada só. Nós temos 1 trilhão liberado para os bancos, que era para os bancos passarem para as pequenas e médias empresas segurarem os seus funcionários e manterem o seu negócio, enquanto não pudesse ter um retorno com segurança. Enquanto nós temos um ministro que diz nós vamos salvar as grandes, isso. Nenhuma pequena e média empresa está conseguindo os empréstimos. Sim. E não são os bancos públicos que estão fazendo isso. O dinheiro foi enfiado nos bancos privados. Sim, com certeza. Mas só ninguém pode dizer que esse governo enganou alguém, que prometeu uma coisa e está fazendo outra. Ninguém votou nesse cara, achando que estava votando no bonzinho. Olha, eu fiz esses dias, eu acordei de madrugada, eu tenho muito insight de madrugada, né? Então, assim, o pessoal, assim, todas as minhas grandes ideias, elas acontecem de madrugada. Então, eu acordei de madrugada e comecei a pensar, quem é essa pessoa economia? Quem é essa senhora? A economia que eles querem salvar é aquela idosa que fica na porta da estação de trem vendendo bolo e café? Qual bolsa eles querem salvar? É a bolsa da sacoleira? Né? Qual shopping eles querem salvar? É aquele menino que vai vender no shopping trem? Né? Então eu comecei a questionar quem é essa senhora economia que eles falam. Nós temos que salvar a economia. Qual economia? Né? Então essa é uma crítica que nós temos que fazer. Exatamente. Né? Ô, Mário, e assim, o Instagram, quando ele der 2 horas, ele vai derrubar, porque isso ele faz mesmo, né? Então, é o único inconveniente do Instagram, mas para fazer live eu acho que é o melhor.
Então, você Gostei, foi tranquilo. Então, assim, só fazer uma chamada aqui, que amanhã a gente tem o Faleiros, né, que vai vir falar sobre a questão do idoso. Eu fechei com o Adriano Diogo, que ele vai falar o passado que amedronta o presente no Brasil. Então, assim, trazer o Adriano vai ser muito, muito bom para ele vir falar isso. O Dentinho, a comissão da verdade de forma brilhante na Assembleia Legislativa. Ele, entendeu? E a gente precisa trazer isso. O Dentinho, que está nos ouvindo, ele vai vir falar sobre masculinidade tóxica também. Então, bem legal. Então, assim, quem me segue no Instagram ou no Facebook vai verificar que vai ter bastante Instagram, bastante lives com pessoas que fazem a diferença na sociedade. Então, nesses 5 minutinhos que está faltando aí para o Instagram derrubar, eu queria que você fizesse um fechamento, né, um processo assim não de término, mas de queremos mais falar com a Mari. Olha, eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista enquanto assistente social é a nossa opção marxista pela classe trabalhadora, pelos movimentos sociais, pela organização, pelo movimento sindical, pela nossa militância partidária, amiga. Nunca contei para você, mas eu fui candidata a prefeita em Águas de Lindóia 96. Olha que linda! Então, assim, se a gente quer um mundo melhor, com certeza esse mundo melhor virá da mão das mulheres. E olha, que os assistentes sociais do Brasil permaneçam como foram os da Nicarágua, que participaram da Revolução, e não das cubanas que fugiram para Miami. Muito bem, muito bem. Eu coloquei o meu nome à disposição do partido para ser pré-candidata a vereadora, mas a decisão é do partido e não minha. Mas eu me coloquei à disposição. Né? Todo o nosso apoio, só nós precisamos de mulheres como você no legislativo desse país inteiro, para levar discussão de gênero, de raça, de opção sexual, de minorias, de violência para dentro do parlamento. É lá que nós temos que levar as nossas propostas. Como disse Luiz Erundina, o dia que eu tiver a chance de participar através de um partido, de uma organização que realmente defenda os trabalhadores, eu estarei. Eu acho que é o caminho. Parabéns, boa sorte. O que você precisar, nós estamos aqui. Você tem uma cabo eleitoral que vota em Águas de Lindóia, mas sou sua cabo eleitoral. Mas a gente está aí firme na reconstrução do sindicato dos assistentes sociais. Eu estou lá com a Kátia, né? Eu estou como vice para reconstruir a nossa categoria. Quero agradecer aqui todas as pessoas que assistiram a nossa live, que foi muita gente, Mari. Esse vídeo fica salvo, inclusive, você pode depois acessar, passar para o seu pessoal. Todas, a mãe que entrou para escutar você, porque eu falei bastante de você, né? Então, minha mãe estava aí também te ouvindo, me ouvindo. A minha filha também. Dá para colocar no da ASP, não dá? Dá. Agora sim, eu chamo apoio universitário. Né? Eu tenho assessoria de imprensa, amiga. Felipe resolve tudo. Eu chamo minha filha. Obrigada. Mário, eu que te agradeço pela sua disponibilidade. Eu disse que ia ser um bate-papo muito 10, você viu que é muito legal. Eu acho que você estava com medo, só, mas falar 1 hora, Mário, com você dá para falar a tarde inteira. Tá bom. A gente, a hora que você for oficializar a sua candidatura, pode me chamar. E, vamos pensar na sua memória, a gente já tinha conversado sobre isso lá no dia que a gente lançou a proposta do sindicato e que você fez uma fala e que ficou todo mundo parado, te ouvindo, porque você consegue, Mari. É isso que nós temos que fazer e é isso que eu estou fazendo, sabe? Eu estou trazendo a história viva do Brasil para dar uma injeção de ânimo nessa moçada que está perdendo a esperança.
Nem falei nada das diretas já. A gente continua uma outra hora. Vamos fazer uma sobre a direta jazz? A mulher e as diretas jazz, topa? Então, gente, ó, meu compromisso, eu vou propor uma data com a Mari e nós vamos fazer uma live sobre a mulher nas diretas jazz. Porra, meu, vai dar uma live bacana, viu, Mari? E eu te agradeço muito mesmo. Eu agradeço. Obrigada. A gente está juntas. O que você também precisar, tá? Você pode contar naquilo que precisar. Todo mundo que ouviu, porque teve um público bem legal. Depois eu recebo a soma e eu te passo para você saber quantas pessoas te ouviram, quantas pessoas você atingiu, quantas pessoas você conseguiu mexer no coração, trazer inquietações. Porque este é o momento, Mari, que nós temos que estar 100% indignadas. Que é com a indignação é que nos vai mover. Porque se a gente não se indignar, nós vamos ficar no nosso cantinho de conforto. Né? Então, assim, por mais que possamos ser privilegiadas, por sermos brancas, termos a nossa casa, termos o nosso trabalho, termos os nossos recursos, nós temos que estar indignadas para lutar junto com quem não tem. Né? Nós temos que ser antirracistas, nós temos que ser anti-homofóbicas, nós temos que ser anti a tudo que querem matar. Né? Então, eu acho que essa é o maior legado que você foi a semente para muitos jovens brotarem hoje como flor. E eu pretendo também. Continue. Parabéns e que esse sindicato se fortaleça com total apoio meu. Eu acho que foi um equívoco nosso, mas aí eu vou colocar também. Outra hora a gente coloca. Mas nós vamos falar a mulher nas diretas jazz. Tá? Então é um compromisso com você. Você vê uma data que é boa para você e a gente faz. Tá certo. Tá bom, meu amor? Olha, fica na paz. Obrigada para todo mundo que acompanhou a gente. Máscara e álcool gel. E quem pode, fica em casa. Quem não pode, saia com responsabilidade. Beijo, meu amor. A gente se vê. Gente, tchau para todo mundo. Valeu, hein? Foi lindo, lindo. Um beijo. Obrigada. Tchau. Outro.